sobreviventes em livros, desejo que esteja tudo bem com todos. Um dos escritores norte-americanos mais famosos, se não o mais famoso de todos e influente também. Se fosse em pleno século XXI, ele seria um influencer. Edgar Allan Poe é um dos mestres da literatura universal, não apenas pelo seu estilo, fundado por ele, mas fundamentalmente por sua importância regada a mistérios e suspenses capazes de surpreender todos os leitores. Apesar de ter falecido relativamente cedo, aos 40 anos de idade, Poe deixou uma vasta obra de textos que se tornaram clássicos, que instigam tanto a criatividade de outros escritores, como o seu compatriota Stephen King, e outros escritores também, além de bandas de heavy metal, como Iron Maiden, Black Sabbath, Led Zeppelin, Nightwish e diversas outras bandas por aí. E também muitas de suas obras foram adaptadas para o cinema, para séries e muitas outros, e teatros também. Mas antes de juntos enveredarmos pelos becos da mente de Edgar Allan Poe, vocês já sabem, vocês vão se inscrever no canal, curtir o trabalho da gente, comentar e compartilhar o vídeo com seus filhos, amigos, familiares, distribuir aí o nosso vídeo para todo mundo, levar cultura. Neste país precisa de cultura. A cultura é necessária, a educação também. Então vamos investir, não apenas falar sobre ela. E também acessar os nossos conteúdos no Instagram, @sobrevivência em livros. Vocês já viram que eu sou fã de Edgar Allan Poe. Olha a minha camisa, ó. Esse é o Corvo e já já nós vamos falar sobre ele. E não terá sido um mero acaso que em 1848, o poeta americano de Massachusetts, James Russell Lowell, que viveu entre 1819 e 1891, escreveu os versos: "Lá vem o Poe com o seu corvo, como Barnaby Rudge, 3/5 de genialidade e 2/5 de extrema falsidade." Que espetada, hein? Daqui a pouco nós vamos saber quem é Barnaby Rudge, citado nos versos deste poeta. Considerado o pioneiro no gênero de contos, inventor da ficção policial e responsável pela popularização da ficção científica, o contista, poeta, crítico literário Edgar Allan Poe é mais conhecido por suas obras macabras, incluindo títulos como O Corvo, O Poço e o Pêndulo, Os Assassinatos na Rua Morgue, musicada esta pelo Iron Maiden, O Gato Preto, A Carta Roubada, A Esfinge e A Queda da Casa de Usher, que esta última foi adaptada como série na plataforma Netflix. E vocês podem acessar, vocês podem assistir agora, A Queda da Casa de Usher. O escritor, que foi um dos principais integrantes do movimento romântico lá nos Estados Unidos durante o século XIX, se destacou por ter sido um dos pioneiros escritores a ganhar a vida exclusivamente escrevendo para revistas literárias, jornais e editando seus livros, tornando-se muito famoso como crítico literário. Ironicamente, o escritor de histórias de suspense e mistério, Poe, morreu com uma doença misteriosa aos 40 anos de idade, em 1849. Vejam muito bem agora, Barnaby Rudge, lembra que eu citei nos versos do poeta James Russell Lowell? Então, é a personagem do clássico de mesmo nome do escritor inglês Charles Dickens, que viveu entre 1812 e 1870. Este clássico é de 1841. Entre todos os poemas de Poe, inegavelmente,
O mais obscuro e famoso é The Raven, ou O Corvo em português, que foi publicado em 1845, 4 anos depois da obra publicada por Charles Dickens. E essa publicação da obra dos dois escritores, além da aproximação temporal, há um outro elo entre Poe e Dickens. O enredo de Uma História em Duas Cidades de Dickens tem como cenário os fatos históricos dos protestos anticatólicos ocorridos na Inglaterra durante o período das revoltas Gordon, de 1780. Esse conto foi o pilar influente em Poe e em sua poesia ao longo de sua vida. Edgar Allan Poe fez uma crítica aos primeiros 4 capítulos de Barnaby Rudge e o que consta, segundo o que consta a lenda urbana, previu até o final do livro. Durante essa leitura, Poe nutriu um apreço muito especial por uma certa personagem. Vocês sabem quem é essa personagem? Grip. Até aí tudo bem. Mas se eu disser a vocês que Grip era um corvo que acompanhava a personagem Barnaby sempre por onde ela ia. Poe tinha uma visão muito particular, muito própria, pela forma como entendia, como via Grip. Ele via Grip como um corvo intensamente divertido e ficou fascinado pela forma como Charles Dickens construíra a personagem e como também utilizara o seu cacarejar de forma profética no decurso da história. Quando Charles Dickens viajou para os Estados Unidos, Edgar Allan Poe escreveu uma carta ao escritor inglês a fim de agendar um dia para se encontrarem, se conhecerem. A relação entre o Poe leitor e o Dickens escritor imediatamente se estabeleceu. Os dois se tornaram grandes amigos e corresponderam-se com muita frequência. Em sua viagem aos Estados Unidos, Dickens estava com a sua esposa Catherine e os filhos e, pasmem, agora vocês não têm ideia quem estava junto também do escritor inglês. O corvo de estimação que se chamava Grip, tal como o corvo de Barnaby Rudge no conto de Dickens. Quando conheceu a família Dickens, e o corvo Grip também, claro, Allan Poe ficou extremamente encantado, entusiasmado e todos os adjetivos que vocês puderem imaginar por descobrir que a ave do conto, Uma História em Duas Cidades, era, na verdade, inspirada no próprio corvo de Dickens. Não era obra da mente do escritor inglês. Dickens disse para Poe que o seu próprio corvo dominava um vocabulário impressionante. Por isso, Dickens o utilizou diretamente para construir a personagem literária Grip. Meme, a filha de Dickens, dizia que o corvo era malvado e imprudente, porque tinha o hábito de morder as crianças e de se apossar do corrimão da casa, da escadaria da casa do escritor inglês. E agora, vejam só os sobreviventes. Charles Dickens amava tanto o corvo, que quando Grip morreu, o escritor enviou para taxidermia, ou seja, para estufá-lo para preservação. E uma curiosidade, na época, a taxidermia, que é o empalhamento de animais, era uma prática muito comum durante o século XIX. Tanto que as pessoas empalhavam ursos, alces, pássaros, cabeças de alces, leões, tigres,
Mas hoje isso é totalmente estranho à nossa cultura, mesmo na Europa, Estados Unidos e Canadá. Atualmente, Grip está em exposição na Free Library of Philadelphia. A influência que o Corvo teve na personalidade e também no estilo de Edgar Allan Poe foi tão gigantescamente marcante que podemos imaginar que o encontro desses dois gênios foi um momento único na história da literatura, quando dois grandes escritores pensam sobre o mesmo tema, sobre o mesmo assunto. Podemos imaginar, somente imaginar, o quanto esses dois se debruçaram no trabalho um do outro, forjando quase que uma colaboração inconsciente sem que ambos percebessem. Tamanha a integração e a amizade deles. Mas será que o Grip de Dickens realmente influenciou Edgar Allan Poe? Eu diria que sim, porque Poe sabia do livro de Dickens, escreveu sobre um livro no qual havia um corvo falante na história. Então, eu, sem dúvida nenhuma, acredito que houve sim influência total na literatura de Edgar Allan Poe. O Corvo é um poema narrativo que foi publicado pela primeira vez pelo escritor norte-americano em janeiro de 1845 e ficou conhecido principalmente por sua musicalidade, linguagem estilizada e uma atmosfera sobrenatural. O poema narra a visita misteriosa de um corvo falante a um homem, que é identificado no poema apenas como estudante. E esse estudante, essa personagem, lamenta o tempo todo a perda da sua amada, Lenore. E aos poucos vai ficando louco. O corvo, sentado em um busto de Palas Atena, parece perturbar ainda mais o protagonista com a sua constante repetição da expressão nunca mais, nunca mais, nunca mais, em inglês, nevermore. Um detalhe muito interessante, a palavra raven, corvo, pode ser lida ao contrário em inglês, never, e vice-versa. Sem spoiler, você sabe que spoiler aqui não tem. O Corvo narra a história de um homem não identificado, conhecido apenas como estudante, que queria se esquecer da morte da sua amada Lenore. Ele passa, então, uma noite fria e sombria de dezembro, muito fria, escura, provavelmente na minha imaginação tá a nevar também, sentado em frente à lareira de sua casa a ler curiosos tomos de ciências ancestrais. O fogo da lareira estava quase se apagando. De repente, uma batida na porta do quarto chama sua atenção. Mas como ninguém se encontrava à porta, a sua alma parecia queimar. Novamente a batida. A batida. Só que um pouco mais alta. Naquele instante ele percebeu que estava vindo da sua janela. Ao se levantar para investigar o que seria, ele abre a janela e um corvo voa para dentro de seu quarto e, sem prestar atenção no homem, o corvo pousa sobre o busto da deusa grega Palas Atena, que estava em cima de uma prateleira acima da porta. Assim, ó. O estudante, então, ficou divertido com o pouso cômico e, ao mesmo tempo, sério do corvo e perguntou à ave o seu nome. A única resposta dada pelo corvo é nevermore, nunca mais. O homem fica surpreso ao ver que o corvo podia falar. Subitamente,
seu pensamento vai a 1000 por hora, invade o estudante e logo o seu novo amigo, o corvo, voaria para fora da sua vida da mesma forma como outros amigos voaram em momentos anteriores, levando suas esperanças anteriores também. E como se estivesse respondendo ao pensamento do rapaz, o corvo diz novamente, nevermore, nunca mais. Muito curioso com aquela situação, o homem puxa sua cadeira e coloca em frente ao corvo. Fica observando a ave, determinado a tentar entender tudo aquilo que estava acontecendo. Entender aquele caso. Ele pensa por um momento em silêncio e sua mente rapidamente volta para a então falecida Lenore. Ele percebe que o ar vai ficando mais denso, um sinal de que ele deveria esquecer-se de Lenore. O pássaro novamente responde com seu típico nevermore, como se estivesse lendo a mente do próprio homem, que fica muito furioso e sabe o que acontece? Agora a leitura é com vocês, a leitura é com vocês, daqui não sai mais nada. Sobreviventes, se olharmos mais atentamente, perceberemos que o poema faz muitas referências a elementos folclóricos, mitológicos, religiosos e clássicos. O escritor escolheu um corvo como a personagem principal da sua história, um poema narrativo, porque queria um ser irracional. E para isso, ele considerou a ave igualmente capaz de falar como um papagaio, uma vez que combinava um enredo muito soturno, um enredo denso, um enredo quase que macabro, que ele pretendia para o estilo do poema. Em diversas ocasiões, Allan Poe disse ter se inspirado em Grip, o corvo da obra Barnaby Rudge, de Charles Dickens. Poe, apesar de nunca ter falado publicamente em ser fã ávido leitor de mitologia e folclore de vários povos, ele era de fato leitor desses temas todos. E pode ser também que ele tenha se baseado em várias referências a corvos dessas literaturas. A suspeita principal de críticos literários, estudiosos da obra de Edgar Allan Poe, recai na mitologia nórdica, na mitologia viking. Odin possuía 2 corvos, Hugin, que é o corvo relacionado ao pensamento, e Munin, que é o corvo da memória. Mas ele também, Poe, poderia ter buscado referências no folclore bíblico. Enquanto estava na arca, Noé envia um corvo branco para verificar as condições climáticas e fica sabendo que as enchentes estão começando a se dissipar. Mas o corvo não retorna de imediato com a notícia. Então Noé o pune, tornando-o preto, além de se alimentar de carniça o resto da sua vida, para sempre. Já na mitologia grega, o texto Metamorfoses, do poeta latino Ovídio, relata que um corvo também começa branco antes de Apolo o punir, tornando-o preto por transmitir uma mensagem sobre a infidelidade de um amante. O papel do corvo mensageiro, como se fosse um pombo-correio, mas um corvo mensageiro, no poema de Edgar Allan Poe, pode ter raízes nessas lendas. Eu acredito, pela característica psicológica do corvo em The Raven, no poema O Corvo, que ele seria muito mais próximo da mitologia viking, da mitologia nórdica, dos corvos de Odin, Hugin, pensamento, Munin, memória, do que qualquer outra literatura, qualquer outra mitologia da época.
Desde a sua publicação, o poema O Corvo gralha na literatura universal ao influenciar escritores e escritoras de várias nacionalidades, quanto também na cultura popular, seja no cinema, no teatro, em desenhos animados, histórias em quadrinhos, na música ou em qualquer outro tipo de expressão artística capaz de encantar e fazer sucesso até hoje entre os fãs de todos os países do mundo. Um fã declarado de Edgar Allan Poe é o seu compatriota Stephen King, o escritor renomadíssimo, que faz referência ao poema em pelo menos duas de suas obras. A primeira é em Insomnia. Nesse romance de King, visões provavelmente causadas pela falta de sono, daí o título Insônia, quase levam o protagonista, Ralph, à loucura. E se fizermos um paralelo, uma leitura comparada ao poema de Poe, é possível notarmos que o protagonista parece estar cansado ou com sono, o que poderia justificar o seu delírio em ver um corvo. Mas a referência mais explícita ao poema é feita quando Ralph compara um presságio ao aparecimento de um corvo, uma espécie de mau agouro, algo ruim, que o levaria à loucura. A outra obra de King que também faz referência a um corvo é Black House, que o escritor escreveu em parceria com seu amigo Peter Straub. A parte 3 deste livro se chama Nights Plutonian Shore, Costa Plutoniana da Noite. A mesma frase que Poe usou em seu poema O Corvo para dizer que Grip é um mensageiro do submundo. Por isso a sua aparição está ligada à morte. Em Black House também tem um corvo falante. Neil Gaiman é outro autor que faz referência direta ao poema de Poe em dois livros muito famosos que originaram histórias em quadrinhos e séries de televisão. Um deles é American Gods, visivelmente inspirado na mitologia nórdica, na mitologia viking. Para criar a sua personagem Odin, que possui dois corvos, Hugin, pensamento, e Munin, memória, lembrança, na série televisiva adaptada do romance, a personagem Shadow Moon encontra dois corvos. Neste momento, pede-lhe que fale nunca mais. E em Sandman, sem dúvida, a obra mais famosa de Gaiman, uma das personagens também faz referência ao corvo. Uma dessas personagens que habita o reino de Sandman é o corvo falante Matthew, que antes era um homem e que foi transformado em corvo para que pudesse fugir da morte, enganar a morte. Matthew bate suas asas e exclama: "Nunca mais! Nevermore!" No filme O Corvo, a personagem principal do filme de 1994, que foi adaptado de uma graphic novel, Eric Draven. Se vocês observarem, abrindo parênteses aqui, se vocês observarem, Draven se escreve D. Raven, que é um trocadilho com a palavra Raven, corvo. Essa personagem, quando arromba a porta de uma loja de penhores, diz o seguinte: "De repente, ouvi uma batida, como de alguém batendo suavemente, batendo na porta do meu quarto." Essa é uma referência absolutamente explícita ao poema famosíssimo de Edgar Allan Poe. Já uma outra série muito famosa por seu humor sombrio, ácido, eu estou a falar da icônica série de tirinhas publicadas no jornal The New Yorker na década de 1930. Vocês adivinham? Tadadadam.
Tarararã, 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 tarararã. Isso mesmo, a família Addams, que nos anos 1960 ganharam uma série na televisão. Era passada em preto e branco. Com a adaptação, a série conquistou um público ainda muito maior, além daqueles leitores do jornal. Principalmente aqueles que não eram leitores de histórias em quadrinhos. Sem dúvida, toda a sombria atmosfera em torno dos Addams tem raízes profundas no mestre Edgar Allan Poe. Por exemplo, o episódio número 12 de 1964, Mortícia declama o poema O Corvo para ninar o sono de seu filho, o Feioso. Em uma outra série também, multifamosa, gigafamosa, estratosfericamente famosa, em um dos seus episódios desse desenho magistral que eu não sou super, não. Eu sou nem mega fã, eu sou um giga fã. Os Simpsons. Há uma referência ao poema em seu primeiro especial de Halloween, A Casa da Árvore do Horror. A parte dedicada a Edgar Allan Poe apresenta diversas referências ao escritor americano. Uma delas, Bart aparece como um corvo. Tem só o rostinho do Bart Simpson pequenininho e o corpinho dele de corvo. E ele invade a casa e assombra Homer, levando-o totalmente ao desespero. Na estante há um livro do conto O Barril de Amontilhado e um busto de Poe na estante de livros. E como já citei anteriormente a vocês, a banda de heavy metal Iron Maiden tem a canção Murders in the Real Morgue, que é inspirada no conto de Edgar Allan Poe, Os Assassinatos da Rua Morgue. Sobreviventes. Com certeza, The Raven, O Corvo, é um dos poemas mais famosos do mundo. E sem dúvida, Nevermore, Nunca Mais, é também o verso mais famoso escrito por Edgar Allan Poe. E mesmo que este poema não lhe tenha rendido nenhum dinheiro, ou muito dinheiro, segundo o próprio autor, a peça foi composta de forma bem metódica, com o objetivo de atingir o público, e foi absolutamente certeiro. Poe tornou-se famoso da noite para o dia. O poema é repleto de culpa taciturna, atmosfera melancólica e amor perdido. The Raven retrata o narrador exagerado de Poe e a mais infame de todas as aves, o corvo coaxante falante. E eu vou mostrar para vocês agora, aliás, vocês podem ver ali um pôster de uma obra muito famosa de Edgar Allan Poe, que é O Gato Preto. E aqui eu tenho essa coletânea de obras de Edgar Allan Poe. Temos 3 livros nesse pack. Um pack muito bonito. E este aqui é aquele pôster que está adiante. O Gato Preto e outras histórias extraordinárias. Neste volume aqui, nós podemos encontrar, esse é a foto de Edgar Allan Poe, e aqui nós podemos encontrar, além, obviamente, do Gato Preto, podemos encontrar A Queda de Usher, de 1839. Gato Preto é de 1843. E A Pequena Conversa com a Múmia, de 1839. Tem outros contos aqui. Neste outro, nós vemos aqui O Escaravelho de Ouro e outras histórias.
E aqui nós temos os contos O Escaravelho de Ouro, de 1843, A Máscara da Morte Vermelha, de 1842, O Poço e o Pêndulo, de 1850. E o último, mas não o menos importante, O Corvo e Outros Contos. Aqui nós encontramos, evidentemente, além de O Corvo, datado de 1845, O Barril de Amontilado, de 1846, e Os Assassinatos da Rua Morgue, de 1841. São livros maravilhosos, livros fabulosos que todos nós devemos ter em casa. Inclusive, numa turma de 7º ano, estou a ler um conto com eles inspirado em Edgar Allan Poe. Aliás, inspirado não, de autoria de Edgar Allan Poe. E vocês, já leram esse poema, Raven, desse mestre dos mestres Edgar Allan Poe? E outras de suas obras, como essas aqui que eu citei, vocês já leram também? Deixe aqui seus comentários, não deixem de ouvir a música de Iron Maiden também, uma música maravilhosa. Não deixem de ouvi-la, não deixem de ler essas histórias fabulosas. Mas é isso, meus amigos. Assim como um corvo que voou para dentro do quarto, eu agora vou me despedindo de vocês, também voando. Vou pousar em outro momento, em outro lugar agora. Bem, isso é tudo, pessoal. Desejo saúde, harmonia, leveza, uma semana leve. Vamos levar a vida com leveza, voando também. E uma semana de presença divina a todos. Um forte abraço e valeu!